Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bem, vamos dar início finalmente ao primeiro diário de leitura a respeito de O Senhor dos Anéis. A gente está fazendo um projeto de leitura conjunta aqui no canal de toda a trilogia O Senhor dos Anéis. Caso você ainda não esteja por dentro, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você ir lá assistir o vídeo de apresentação desse projeto e a gente... Uma formiga. Acho que saiu, senão eu vou encontrá-la esmagada aqui no meio das páginas. Enfim. Daí, se você ainda não viu o projeto de leitura, o cardzinho vai estar aqui em cima lembrando, né? Então, dá tempo ainda de você alcançar a gente vai para a terceira semana de leitura a partir de hoje. Mas aí, o que aconteceu com o primeiro vídeo desse diário de leitura que eu tinha prometido no domingo passado? O meu arquivo do vídeo original, ele foi corrompido por algum motivo que eu ainda não descobri e eu perdi toda aquela gravação e não dava tempo de eu gravar outro, não dava tempo de eu editar, então eu preferi não postar e juntar as 2 semanas nesse primeiro diário de leitura, tá? Aqui a gente começou lendo então lá na primeira semana, né, todo aquele miolo inicial, né, do livro, caso o seu também tenha, né? Nessa minha edição daqui, que é a mais nova, lançada pela HarperCollins, tá? Existe um bocado delas, tá? Que é a nota de tradução, nota sobre o texto, a nota sobre a edição de 50º aniversário, tem o prefácio da segunda edição, ainda tem o prólogo, tem aquela coisa toda, né? Então eu li todo esse início daqui no primeiro dia, tá? Que são em torno de umas 60 páginas mais ou menos. E o que falar a respeito dessas coisinhas daqui? Bem, eu gostei de algumas coisas e outras eu achei meio... ok. Como, por exemplo, a nota de tradução. Eu não achei lá tão interessante assim, porque eu nunca havia lido O Senhor dos Anéis no original, né? Então, a primeira leitura que eu tinha feito do Senhor dos Anéis foi há muito tempo atrás, então pra mim não fazia muita diferença. Mas foi interessante saber quais foram... Quais os motivos que levaram a eles a fazer uma nova tradução para essa edição daqui da HarperCollins, quais foram os critérios que eles levaram em consideração para poder fazer essas traduções e tudo mais, né? Daí, já sobre a nota do texto, eu achei interessante porque nessa parte a gente fica sabendo um pouquinho ali, né, sobre como que foi o lançamento do Senhor dos Anéis, quais foram todas as atribulações, né, que o Tolkien ele passou lá, né, no início, quando o livro foi lançado, e, coitado, penou, viu, para poder conseguir lançar esse livro no mercado, para poder conseguir fazer com que as editoras lançassem ele com uma escrita igual a que ele fez, né, porque O Senhor dos Anéis ele tem uma escrita um tanto peculiar, então na hora da correção, né, lá, né, da revisão e tudo mais, os editores eles mudavam muitas coisas. Daí também tem a nota sobre o 50º aniversário, né, do Senhor dos Anéis. E também, assim, foi interessante, mas nada que a gente já não saiba, sabe? Então foi só mais um texto falando novamente sobre toda a trajetória do Senhor dos Anéis ao longo desses 50 anos de lançamento e tudo mais. É interessante, eu acho que para quem estuda O Senhor dos Anéis, quem leva O Senhor dos Anéis como, sei lá, estudo didático mesmo, sabe? E também tem a nota, né, do prefácio da segunda edição, que já é uma coisa meio... sabe? Eu fiz uma leitura superficial, confesso. Mas aí já o prólogo eu achei bem interessante, porque vai introduzir a gente nesse universo do Senhor dos Anéis um pouquinho, né? E vai falar bastante sobre a vida, o dia a dia dos hobbits e tudo mais. Então eu achei bem interessante, e também essa edição daqui vem com os mapas bem legais, e conforme eles vão falando, né, por onde que eles estão indo e tudo mais, eu consigo vir aqui nesse mapa e ver por onde que eles realmente estão indo e tudo mais, né? Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre como que foi essa história até aqui, né? Eu tinha pensado em fazer comentários rápidos a respeito de cada capítulo nesse diário de leitura, mas eu acho que eu vou passar assim por cima da história bem rápido. Como, por exemplo, nesse primeiro capítulo, uma festa muito esperada, né? Aqui a gente tem o aniversário, né, do Bilbo, o aniversário de 111 anos do Bilbo Bolseiro.
Eu achei interessante também o modo como eles narram, né, esse acontecimento, né? Porque o modo de fala deles é muito interessante. Porque, olha só, acontecia que Bilbo e Frodo terem o mesmo aniversário, 22 de setembro. É melhor você vir morar aqui, Frodo, meu rapaz, disse Bilbo certo dia. Daí poderemos comemorar nossa festa de aniversários juntos, com conforto. Naquela época, Frodo ainda estava na sua vintolocência, como os hobbits chamavam a idade irresponsável, de 20 e tantos anos entre a infância e a maioridade aos 33. Eu achei isso daqui muito interessante, porque eles são crianças e infantos juvenis ali naquele período na vintolocência, né, que vai dos 20 e tantos anos até atingirem sua maioridade aos 33. E daí eu fiquei pensando, tá, beleza, ali Bilbo tá fazendo 111 anos e o Frodo, ele fez 33 no dia 22 de setembro. Ele ficou maior de idade, né, nesse primeiro capítulo daqui. E a gente descobre que o Frodo, ele só saiu na sua jornada do Anel quando ele fez 50 fucking anos. Eu não lembrava disso, porque a gente tem essa ideia, né, de que o Frodo, ele era um rapazinho bem jovenzinho, né, por conta do filme. Tinha ali em torno de uns, sei lá, 19, 20 anos, mas não, ele tinha 50 anos, sabe? Eu achei interessante, mas eu achei esse capítulo daqui um pouco arrastado, vou confessar pra vocês, tá? Aqui a gente não tem nada demais, não acontece nada demais nesse primeiro capítulo, é uma enrolação do início ao fim, confesso pra vocês. Sendo que já esse segundo capítulo, A Sombra do Passado, ele é incrível. Incrível. A gente leu 10 capítulos até agora e esse daqui, o capítulo 2, A Sombra do Passado, ele é definitivamente disparado o melhor capítulo até agora. Nesse A Sombra do Passado, a gente fica sabendo um pouco da história, né, do Um Anel. A gente também é apresentado a história, né, de criação dos Anéis de Poder e também como Sauron, ele criou o Um Anel para poder governar a todos os outros anéis, né? E ele também fala isso bem aqui no início dessa edição daqui, né? 3 anéis para os élficos reis sob o céu, 7 para os anões em recinto rochoso, 9 para os homens que a morte escolheu, 1 para o Senhor Sombrio no espaldar tenebroso, na terra de Mordor aonde a sombra desceu, ou um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para a escuridão atá-los, na terra de Mordor, aonde a sombra desceu. Então, isso é meio que o que fica escrito, né, naquele entalhe no anel, quando ele vai pro fogo e tudo mais. Então, quem tem essa conversa daqui, né? Porque o capítulo inteiro, A Sombra do Passado, é um diálogo entre o Gandalf e o Frodo, dentro da casa lá do Frodo, né? Nesse meio tempo aqui, o Bilbo, ele já fez as malas dele, ele já partiu, né? Naquela segunda viagem que ele faz lá no início da história, quando ele deixa o anel, ou um anel, né, na casa pro Frodo, junto com o bolsão e todas as coisas que ele tem, e ele vai partir nessa viagem. A gente sabe que ele estava indo rumo a Valfenda, né? Aqui não fala especificamente isso, mas a gente sabe que é pra lá. Enfim, daí a gente tem esse diálogo, né, entre o Gandalf e o Frodo a respeito da criação dos anéis, sobre um pouco da história da Terra-média. A gente também fica sabendo um pouco sobre a história do Gollum, né, que era o Sméagol. Enfim, sensacional esse capítulo, A Sombra do Passado. Sensacional, de verdade mesmo. Aí depois a gente tem 3 Não É Demais, né? Que é um capítulozinho que a gente tem ali o início da jornada do Frodo junto com o Sam e o Pippin. E uma coisa que eu conversei com vocês pelos stories do Instagram algum tempo atrás, né? É de que eu tinha sentido esses personagens bem mais maduros, bem mais cabeças, sabe, do que nos filmes, principalmente o Pippin e o Merry. Aqui nesse capítulo, né, 3 Não É Demais, a gente tem, né, essa jornada do Frodo com o Sam Gandhi, que é Sam Gandhi, e não Sam Wise, que nem no filme, e também do Pippin. E como eu tinha falado, o Merry, ele também vai aparecer aqui no capítulo seguinte, que é Um Atalho para Cogumelos. Aqui a gente fica sabendo
dessa andança que eles fazem, né, saindo do condado, e eles estão indo rumo... eu vou falar pra vocês arrumo ao que eles estão indo. Eles estão indo rumo à Floresta Velha. E é nessa Floresta Velha daqui que vão acontecer altos perrengues com esses nossos protagonistas, coisas que não são narradas no filme. Eu fiquei com, sabe, um pezinho no coração, porque eu queria ter visto essas coisas, esses acontecimentos da Floresta Velha no filme, mas não tem. E também no próximo capítulo, né, uma conspiração desmascarada, a gente tem ali, como que eu posso dizer, né, uma espécie de continuação, né, eles ficam nessa Floresta Velha, né, nesse negócio da Floresta Velha, durante acho que uns 3 ou 4 capítulos, né, até o capítulo 7. Eles passam por um atalho de cogumelos, uma conspiração desmascarada, e também vão para a Floresta Velha, que é quando eles estão de fato lá dentro, né, da floresta, onde as coisas acontecem. E tem também o capítulo 7, que muitas pessoas eu vi aí, né, pela internet, que tem um pezinho atrás em relação a esse capítulo, que é a casa de Tom Bombadil. Aqui a gente fica conhecendo essa figura meio icônica chamada Dom Tom Bombadil. Até agora eu ainda estou tentando entender quem é Tom Bombadil, e muitas pessoas na internet realmente discutem até hoje sobre a veracidade do Tom Bombadil, quem é Tom Bombadil, qual é a importância dele nas histórias da Terra-média, na mitologia, o que ele está fazendo ali, desde quando que ele está ali, porque em vários momentos aqui ele fala que ele esteve presente ali desde o início dos tempos, sabe? E como que um treco desse pode acontecer se ele não for tão velho quanto a própria Terra-média, não é? Então, eu marquei aqui algumas coisas que eu acho interessante, que eu achei, né, interessante em relação ao Tom Bombadil. Uma delas é o seguinte: Bela senhora, disse Frodo outra vez, algum tempo depois, conte-me, se minha pergunta não parece tola, quem é Tom Bombadil? Isso daqui é Frodo perguntando para a senhora do Tom Bombadil, que é a Frutadouro. Ele é, respondeu o Frutadouro, interrompendo seus movimentos rápidos e sorrindo. Frodo fitou-a com um olhar de interrogação. Ele é, assim como você o viu, afirmou ela em resposta ao olhar dele. Ele é o mestre do bosque, da água e da colina. Visto que mestre está em letra maiúscula, tá? Então toda esta terra estranha lhe pertence? Não de fato, respondeu ela, e o seu sorriso se apagou. Isso seria um fardo deveras, acrescentou em voz baixa, como que para si mesma. As árvores e os capins e todas as coisas que crescem ou vivem nesta terra pertencem cada uma a si mesmo. Tom Bombadil é o mestre. Em caixa alta. Ninguém jamais apanhou o velho Tom caminhando na floresta, chapinhando na água, saltando no alto das montanhas sob a luz da sombra. Ele não tem medo. Tom Bombadil é mestre, novamente com letra maiúscula. E depois, um pouco mais tarde, ele também faz essa mesma pergunta para o próprio Tom Bombadil. Deixa eu ver se eu gravei aqui. Essa mesma pergunta que o Frodo faz para a Frutadouro, ele faz para o Tom Bombadil. Quem é você, mestre? Perguntou. E o quê? Tom ergueu-se na cadeira com os olhos rebrilhando no escuro. Não sabe meu nome ainda? O mesmo e sem nome. Mas você é jovem, eu sou velho. O mais velho é o que sou. Ouçam bem, amigos. Tom aqui esteve antes do rio e das árvores. Tom recorda a primeira gota de chuva e a primeira botola. Fez trilhas antes do povo grande. Viu o povo pequeno chegar. Esteve aqui antes dos reis, dos túmulos e das coisas tumulares. Quando os elfos foram para o leste, Tom já estava aqui, antes mesmo de seres curvados. Viu a treva sob os astros quando não havia temor, antes que o Senhor Sombrio viesse de fora. Então eu fiquei realmente com essa pulga atrás da orelha em relação a quem é Tom Bombadil, e eu compartilhei essa minha pergunta e esses trechos daqui, esse capítulo em específico, com o meu pai, né? E já que a gente sabe, pelo menos eu sei, né, que a história, né, a mitologia da Terra-média gira em torno do Deus superior, que ele criou ali a Terra, enviou os filhos, né, para poder moldar a Terra e tudo mais, e em nenhum deles, em nenhum momento é citado Tom Bombadil, e ele disse que ele estava aqui antes mesmo disso tudo acontecer. A gente sobra quem?
Se a gente for procurar na nossa mitologia romana e até mesmo na mitologia cristã, a gente sabe que mesmo antes da criação da Terra, o demônio ele já andava sobre as terras, né? E claro que eu não estou falando que o Tom Bombadil é o demônio, mas talvez ele seja uma personificação além do grande Deus superior que criou tudo, sabe? É só uma teoria. Não sei, não tenho certeza, não é o que eu acho. Mas posso estar errado, posso. Mas enfim, continuando aqui, a gente tem a Neblina nas Colinas dos Túmulos, que é um capítulo muito doido e eu não consigo nem comentar com vocês. Mas tem aqui também, seguido, Na Estalagem do Pônei Empinado e Passo Largo, que é o 10º capítulo que a gente terminou essa semana. Aqui nesses 2 capítulos a gente encontra com o Passo Largo, que é o Aragorn, filho de Arathorn. Toda vez que eu leio o nome dele eu tenho que fazer isso porque é sensacional. E ele também fala isso lá, eu sou Aragorn, filho de Arathorn. E, enfim, eu vou falar sempre assim porque eu acho interessante. E foi um capítulo sensacional também, sabe? Não foi muito longo e teve algumas histórias aqui interessantes, né? A respeito de uma carta que Gandalf também escreveu para eles e de que era pro carinha, né, daqui do pônei saltitante. Pônei saltitante não, né? É pônei alguma coisa. É porque no filme é pônei saltitante. Aqui é pônei empinado. Mas enfim, eu achei muito boa essas 2 semanas de leitura de A Sociedade do Anel. Então a gente vai continuar sim esse projeto de leitura, tá? Como eu disse pra vocês. E a partir da semana 3, né, que começa hoje, dia 19, a gente vai iniciar o capítulo 11, tá? Desse livro daqui, que é A Sociedade do Anel, livro 1, e a gente vai até o capítulo 2 do livro 2 de A Sociedade do Anel, tá bom? Vocês sabem que cada livro é dividido em 2 livros, então ao total dos 3, a gente tem 6 livros. Então é isso que a gente vai fazer, beleza? Bem, eu espero que eu não tenha falado muito nesse vídeo daqui, eu espero que vocês tenham entendido, e tá muito bacana, eu tenho gostado bastante desse projeto de leitura com vocês, e é isso daí, a gente vai lendo e a gente vai comentando mais sobre pelo Instagram. Se você não me segue, os links vão estar aqui embaixo no box de informação. Eu também tenho comentado com vocês sobre essa leitura lá no Twitter. No mais, é isso. Eu espero de fundo do coração que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar com os amigos, tá bom? Todos os links para as redes sociais vão estar aqui embaixo. Não esquece de assinar aí o canal e ativar o Barangudango, né, para poder receber as próximas atualizações. E é isso, tá bom? Um beijo pra todo mundo, um cheiro. E semana que vem eu volto com o 2º capítulo desse diário de leitura pra gente conversar um pouquinho mais sobre A Sociedade do Anel. Um beijão e tchau!